Nós estamos fazendo um estudo, vamos estudar a Bíblia inteira. Por quê? Presta atenção que eu vou te falar. A Bíblia aponta para Jesus, o Salvador, nos mostra o Salvador, nos mostra que tem um Salvador. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Agora a Bíblia fala de Israel, de Gênesis a Apocalipse. Um povo, uma nação, que Deus escolheu. E ele, por esse povo, ele deu os mandamentos, deu todas as diretrizes para o homem se salvar. Ele escolheu Abraão, escolheu uma terra, escolheu um povo. Esse povo é Israel. A igreja pouco fala disso. A igreja pouco fala de Israel. A igreja católica quis tirar toda a direção de Israel, colocar em Roma. Toda a direção em Roma. Roma é o lugar da salvação, Roma é isso, Roma é aquilo. E o povo americano que levou o evangelho para os 4 cantos da terra, o povo americano, os batistas, adventistas, presbiterianos, também não dava essa ênfase a Israel. Até porque Israel se tornou um estado, foi recebido como estado em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, que o povo de Israel tomou a nação. E de lá para cá, de 67 para cá, pastores do mundo inteiro, a igreja do mundo inteiro acordou para se falar de Israel, para se falar de Jerusalém. Porque Jerusalém é o relógio de Deus na terra. Você quer acertar seu relógio espiritualmente com o caminhar da terra, aonde a terra vai, até que dia a terra vai, você tem que olhar para Israel e para Jerusalém. E eu vou te mostrar aqui agora uma breve explanação de quando Deus chamou Abraão e tudo começou. Veja aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 3. Depois destas coisas provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o em holocausto sobre os montes que te mostrarei. 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus dissera. Vamos pegar aqui do 11 em diante. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje. Olha o que fala de monte. No monte do Senhor se proverá. É isso aqui que as pessoas provam quando vão ao monte, oram no monte, o que acontece na vida delas quando elas oram no monte. Porque a Bíblia está dizendo, no monte do Senhor se o que? Proverá. Então a oração no monte é uma oração poderosa. Mas vamos voltar para Israel. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso? Não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aí, quando a América, depois da Segunda Guerra Mundial, a América descobre isso aqui, o que foi que a América fez? A América começa agora a proteger Israel. Foi o que você viu agora o presidente Donald Trump tomando a decisão da América proteger Israel. A América é o país mais rico do mundo e é o país que mais protege Israel e guarda Israel. Por quê? Porque eles protegem Israel, Israel passa tecnologia para eles. Porque, você tem ideia, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 200 milhões, não tem um prêmio Nobel. Todo ano você vê no final do ano agora prêmio Nobel de Medicina, tem prêmio Nobel de Física, prêmio Nobel de Química, prêmio Nobel da Paz. Nunca um brasileiro recebeu um prêmio Nobel. São 13 milhões de judeus, 6 milhões em Israel e o resto pelo mundo afora. Tem 136 prêmios Nobel o povo de Israel. Todas as máquinas avançadas do mundo hoje, ressonância magnética, são judeus que criou. A Siemens é de judeu, o Facebook é de judeu.
As grandes TVs do mundo é de judeu, os grandes jornais do mundo é de judeu. O SBT de um judeu, Silvio Santos. Eles dominam o mundo. 6 milhões de pessoas, tem 320 milhões de muçulmanos em volta. E a Bíblia diz que o maior servirá ao menor. O mais velho servirá ao mais moço. Aí vem a história agora de Esaú e de Jacó. Vem a história de Isaac. Nasce esse Isaac que você viu aqui agora. Você deu seu filho Abraão para mim porque ele sabia que não poderia dar. Ele sabia que ele, velho, não teria um filho. Aquele filho era de Deus. Ele ofereceu aquele filho para Deus. Porque Deus trouxe aquele filho na velhice de Abraão e na velhice de Sara. Era uma promessa que ele não podia ter filhos. Aí de Isaac, esse filho, nasce Jacó e Esaú, gêmeos. Esaú nasce primeiro, depois nasce Jacó. Junto, mas quem saiu primeiro da mãe foi Esaú, depois foi Jacó. E o Senhor disse, agora nós vamos ler lá, olha o que o Senhor disse, que um povo serviria o outro, um povo serviria o outro. Passa aqui em Gênesis 30, por favor, Gênesis 30. Primeiro no 24. Gênesis 24, depois nós vamos lá para o 30. Jacó e Esaú. Olha a história de Israel. Abraão, diga comigo, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Preste atenção agora. Olha o 20, 24, 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. 40 anos. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse, por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar a Deus. Olha o 23, o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Até hoje, esse povo aqui, oriundo de Esaú, não consegue vencer Israel. Ninguém vence Israel. Hitler, com o maior exército da terra, Hitler tentou matar todos os judeus e não conseguiu. Foi um judeu que criou a bomba atômica. E os Estados Unidos jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e essa bomba atômica acabou com a Segunda Guerra Mundial. O Japão até hoje não quer conta com guerra, saiu fora. Não quero mais brigar. E Hitler sumiu. E a Itália saiu da guerra e a Segunda Guerra Mundial acabou. Aí daí para cá a Europa ficou endividada. Os Estados Unidos compra ouro no mundo inteiro para o dólar ser forte e empresta dinheiro para a Europa. E começa a proteger Israel. Por causa dessa tecnologia do judeu. O cara fez uma bomba que acabou com a guerra. A gente quer esse povo. Eles começam a proteger Israel e os Estados Unidos não era nada. Os Estados Unidos vira essa potência da Segunda Guerra para cá. Porque a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todo mundo que abençoa Israel prospera. Todo mundo que abençoa Israel avança. Toda igreja que se volta para Israel avança. Tem milagres, tem cura e tem maravilhas. E eu quero isso nessa igreja. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na tua vida. E você não pode ficar ignorante sem saber quem é o teu Deus. Quem é o meu Deus? É o Deus de Israel. É o Deus de Israel, o Deus de um povo. Por Jesus, Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, ide a todas as nações. O evangelho agora, por Jesus, Deus permite, o Pai permite que o Filho leve o evangelho, as boas novas para todas as nações. Mas Israel é a nação que Deus escolheu. Israel é a nação que Deus quis escolher. É o povo que Deus escolheu para dar os 10 mandamentos. Poderia ser os baianos, poderia ser os americanos, poderia ser a Líbia, poderia ser a Síria. Deus escolheu Israel. É isso que você tem que entender, que essa nação é diferenciada. Não tem como uma pessoa dizer, eu amo a Deus e detesto Israel. Eu amo a Deus e não quero conta com Israel. Não tem jeito. Eles são primos. Aquela briga que existe lá é de primos. É de Esaú e Jacó, irmãos. Nasceram do mesmo ventre da mesma mãe. E Deus disse, um povo vai servir o outro.
E um povo nunca vai vencer o outro. Acabou. É uma escolha de Deus. De Esaú e de Ismael, o outro filho de Abraão. Abraão teve Ismael com a escrava e teve Isaque com Sara, a mulher verdadeira. A outra foi com a escrava. Quando Sara não podia ter filhos, ela disse: deita com minha escrava, deita com minha serva e tem um filho, já que o problema sou eu. Abraão deitou e fez o filho. Ela permitiu. Mas esses filhos, Ismael, vem os ismaelitas, o Iraque, o Irã, a Síria, a Arábia. E eles, quando lêem isso aqui, é por isso que eles vêm de encontro a Israel, porque eles ficam com raiva, porque a Bíblia diz: nós vamos servir Israel. Eles leem aqui, ó. E nós temos que vencer eles, porque Alá e Maomé vai nos dar a vitória. O problema da igreja, nosso problema de igreja, não é um problema um contra o outro. Não é o problema a gente no Brasil contra a gente, uma igreja contra a outra. O nosso problema é se unir com Israel e nós temos inimigos declarados. Declarados. Mas tem muçulmanos se convertendo. Eu botei um vídeo no Facebook lá de um alemão, um muçulmano alemão, que deu um show na Globo lá da Alemanha. Botaram uma muçulmana e botaram ele. E a muçulmana sendo aplaudida, sendo aplaudida, sendo aplaudida, ele disse: olha, no Alcorão, que você mulher não pode ler, que as mulheres não podem ler o Alcorão, fala que Maomé mata quem não é cristão, quem não é crente de Alá. Porque eles ficam dizendo que não, que o Islã é uma coisa, que o Estado Islâmico é uma coisa e eles são outra. Mentira. Está lá. Se não adorar Alá, tem que morrer. Está no livro dele, na Bíblia deles. E o cara falou na Alemanha, e a Alemanha toda fica estarrecida. Porque o Alcorão só pode ler quem é deles. Nós podemos comprar a Bíblia em qualquer lugar, ler e estudar. Então diz: ó, tem tantos versículos que fala que tem que matar. Quem falou foi Maomé. Aí a mulher muçulmana disse assim: eu quero entrar. Ele disse: se vocês me cortarem, eu retiro do programa, ao vivo para a Alemanha. Entre lá, Facebook, Aliança Sua Igreja, é lá? Que tá? Entra aí, confere aí, por favor. E está lá. Aí você pode assistir o que o alemão fala. O alemão disse, o ex-muçulmano, ele disse: olha, se eu for interrompido aqui, eu saio do programa. Você falou 15 minutos, ninguém te interrompeu. Aí a jornalista foi interromper, ele: não me interrompa. E ele falando. A verdade é essa. Agora, quem não conhece a verdade, fica lá. Israel, eles mandam bomba para Israel, Israel ataca, eles mandam bomba, Israel ataca. Israel só faz se defender. Agora, quem não conhece fica com pena. Vai ter pena. Um cara que bota bomba no corpo e se explode, vai ter pena de um povo desse. Entra numa igreja, em qualquer lugar, bota uma bomba aqui, explode uma igreja toda. Vai ter pena. Esse problema é um problema de Deus. Se você entrar em julgamento e ficar contra Israel, a maldição vai vir sobre você. É um problema de Deus, você entrou contra Deus. Olha aqui Gênesis 12:12. Gênesis 12:2. Olha para aqui. Aí você fica atrás de jornalista botando coisa na sua cabeça. Vai. 12:2. Farei de ti uma bênção e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Agora olha o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer bênção na sua vida? Fique a favor de Israel. Você quer bênção na sua vida? Adore ao Deus da Bíblia, que é o Deus de Israel. E as pessoas às vezes ficam querendo separar as coisas. Querendo separar Jesus de Israel. Querendo separar Jesus, querendo separar os versículos, querendo separar a Bíblia. Ah, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. Não é assim. É tudo junto. O mesmo Deus de uma coisa é o mesmo Deus da outra. Então aprenda a amar Israel. Aprenda a orar por aquela nação. A Bíblia diz que quem orar por Israel vai ter paz e prosperidade, se você orar por lá. E esse problema de lá, nós não temos que ficar opinando. Não temos que ficar opinando. Todos os presidentes americanos diziam que fazer o que Donald Trump fez. E não fizeram. Donald Trump teve coragem, foi e fez. Declarar Jerusalém, Brasília, capital do Brasil.
Você quer que seja do Peru e do Brasil? Como é que eles lá querem... Jerusalém tem que ser capital minha e tem que ser dos muçulmanos, como a ONU quer dividir. Quer dizer, eu vou dividir Brasília. Argentina, agora Brasília é capital da Argentina e capital do Brasil. Isso não existe. Mas ninguém tem coragem de se meter porque fica achando, eu estou com medo dos muçulmanos, eu estou com medo dos muçulmanos, estou com medo dos muçulmanos. Medo coisa nenhuma. Medo coisa nenhuma. Quem está com Deus, está com Deus. E Deus guarda e Deus livra. Então, em nome de Jesus, preste atenção, que você vai ler aqui outras coisas agora comigo. Olha, aí vem Jacó, Isaac, Jacó, 12 filhos, 12 tribos ele tem, e vem quem? José. Um filho de Jacó, José. José vai para o Egito, conquista o Egito como governador. Lá no Egito, eles ficam. Quando José morre, perdem o respeito pelos hebreus e Faraó começa a massacrar o povo de novo. 400 anos agora, 400 anos, o povo de Israel no Egito. Aí Deus levanta um libertador, Moisés. Olha a história de Israel. Moisés se levanta naquela nação e a nação sai de lá com prodígios, milagres e maravilhas. O mar vermelho se abre, os 10 mandamentos é dado lá no monte Sinai. Antes disso, Faraó não deixa o povo sair, vem os sinais e sinais e sinais e sinais, a praga das rãs, a praga toda a água virou sangue, vem a praga das pedras, sarevada de pedras, fogo, vem a praga dos primogênitos, aí agora ele deixa o povo sair. Moisés sai em direção a Israel. Moisés foi para onde? Para Israel, levando o povo no deserto, para Israel. Quem toma posse de Israel, vou lhe falar a Bíblia toda aqui agora. Quem toma posse de Israel? Josué. Moisés morre. Josué 1:9 diz o quê? Esforça-te, tem bom ânimo. Moisés, meu servo, é morto. Toda a terra que pisar a planta dos teus pés eu te darei. Josué entra na terra, tem 31 reis naquela terra, habitantes que eram habitantes de Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem botou homem e mulher no mundo? Deus. Aquele povo que estava lá na terra de Israel era como se fossem índios. Quando os portugueses chegaram no Brasil, não tinha índios aqui? Tinha índios. E aí foi dominando, o português dominou, o Brasil ficou independente depois de Portugal e tomou a nação. A nação passou o Brasil, ser Brasil. Os índios estão aonde? Até hoje, do mesmo jeito que eram. Estão lá, no canto deles. O que é que acontece? Os portugueses vieram e dominaram, a tecnologia veio e dominou. Passou a ser chamado Brasil. Israel tinha 31 habitantes, 31 reis. Josué derrotou os 31 reis e conquistou Israel. Aí Josué era um guerreiro, ele não era rei, ele era um guerreiro, líder do exército. O povo começou a ser governado agora por juízes. Eu não vou ler mais, eu vou explicar. O povo passa a ser governado por juízes. Você vai lá no livro de Juízes. Um juiz, outro juiz, um juiz morria, um juiz era levantado. Levantado pelos profetas. Os profetas levantavam os juízes para julgar Israel. E Israel já está lá na terra deles. Quando eles entram na terra deles, que pisam o pé na terra deles, para o maná. O maná que caía do céu todo dia acabou. Deus disse, vai plantar agora. Josué foi plantar e foi colher. Todo mundo foi plantar e colher. Entraram na cidade, depois que aquele rio, qual foi o rio que baixou? O Jordão baixou, as águas do Jordão baixou, a cidade de Jericó. O primeiro rei a ser derrotado foi o de Jericó. Depois Ai. Depois mais 29 reis. E eles dominaram a terra de Israel. Olha o que acontece agora. Os juízes vão julgando. O povo de Israel vira para o profeta Samuel e diz, Samuel, tu tá velho, tu tá antigo, nós queremos um rei. Porque Samuel ficou ali, sabe, junto com os juízes, dando as administrações do povo de Israel. Quem foi que Samuel levantou rei? Saul. Saul é levantado rei. O primeiro rei de Israel é Saul. Aí Saul começa a governar, Saul cai em pecado, cai nos erros dele. Deus levanta quem? Davi. Diga agora, o grande rei Davi. O rei Davi governa, começa a juntar as coisas para construir o templo ele não constrói, quem vem no lugar dele? Salomão. Salomão constrói o grande templo. É onde nós vamos lá e levar seus pedidos.
Aí o que é que acontece? Está lá Israel com juízes e com reis. Aí você vê o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, que é os livros que falam de todos os reis. Olha lá Jerusalém, e ali, ó, nesse local desse templo que os muçulmanos tomaram posse, a ONU não quis, disse para Israel: Israel, tu já tomou posse de Jerusalém, agora não derruba esse templo não, porque essa mesquita aí, os muçulmanos dizem que Alá ressuscitou aí nesse lugar, o que é mentira. Alá nunca ressuscitou coisa nenhuma. Espalha essa mentira na história. Você sabe o que as histórias vão fazendo. E aí, espalha essa história aí, que Maomé ressuscitou aí. Chega dessas conversas de história, rapaz, vamos falar a verdade. A verdade, quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Só Jesus ressuscitou aí. Só Jesus. Nós vamos estar lá, eu vou falar isso que eu estou falando aqui lá, ó. Eu vou falar lá, ó, minha foto ali, ó. O congresso vai ser em Jerusalém, eu vou falar. Todos lá vão ouvir eu falar. Na terra lá. Meu problema, meu irmão, não é eu e você. Você tem que definir o quê? Se você é um homem de Deus, você tem que ir a favor de Deus. Deus tem que recrutar você no exército dele. E você defender o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser nós temos que defender o reino de Deus. Então tá aí, ó. Aí vem primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Reis e Reis, fala dos reis, Crônicas fala dos reis. Os reis estão lá. O governo de Israel errava. O rei de Israel errava. Deus levantou os profetas maiores. Aí você vai ver na Bíblia toda. Profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel. O que é que os profetas fazem? Que nós vamos ler aqui agora. Profetizar tudo de Jerusalém, de Israel e conserto. Quando você lê o livro de Isaías, você vê conserto. Jeremias, você vê conserto. Consertando o povo de quem? Da Bahia? Consertando o americano? Consertando quem? Israel. Consertando o povo de Israel. Olha aqui, abra em Isaías. Abra em Isaías. Onde nós já estamos? José, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, e aí vem Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, começa os reis. Agora vamos ver aqui, ó. Abra aí, por favor. Deixa eu abrir aqui. Isaías 62. Isaías 62. Tanta gente aqui gosta de Isaías, não é? Hã? Tanta gente, Isaías isso, eu peguei uma palavra em Isaías, Isaías aquilo. É um dos livros que mais o povo gosta, Isaías. Que as pessoas gostam de Isaías. Isaías 62, do 6 ao 8. Do 6 ao 8. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Leia aí, vamos ler todo mundo junto. Leia aí comigo. Porque parece que você está lendo um livro que está falando de quê? Está falando de Jerusalém, de Israel. Israel, Jerusalém existe. Parece que é uma história, os muros de Jerusalém, essa cidade existe. Lê aqui comigo. Diga: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis. Isaías dando uma ordem para mim e para você. Eu não descanso. Guardas nos muros de Jerusalém, para guardar Israel e guardar Jerusalém por oração. E lá existe soldado. Eu não sou soldado, nós temos que guardar por oração. Está entendendo, gente? Isaías. Aí você lê isso aqui todo dia. Você chega amanhã no seu trabalho, abre a Bíblia. Deus me deu uma palavra hoje. Ó Jerusalém. Parece que Jerusalém está lá na lua. Não existe. É assim que o povo está tratando a Bíblia. Por causa das culturas que veio aí de Roma. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Jerusalém é uma cidade lá em Marte. Essa cidade existe, você chega lá de avião, de navio, a pé, do jeito que você quiser, você chega lá. Diga assim: Jerusalém existe. Outro texto aqui. Vamos agora a outro profeta que você lê demais. Ezequiel. Você lê demais, demais, demais. Teria aqui, a Bíblia toda fala. A Bíblia toda fala de Jerusalém, fala de Israel.
Ezequiel 36. Ezequiel 36, olha o que a Bíblia fala aqui. Esse texto, esse profeta fala de Israel, fala de Jerusalém. Vamos ver aqui, 36. Já começa assim, profecia aos montes de Israel. Profecia aos montes de Israel. 36, 6. Portanto profetiza, vamos ler? Portanto profetiza sobre a terra de Israel. E diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus, falei no meu zelo, no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Olha aí. Quem é esse povo aí que está ao redor de Jerusalém? Hã? É Deus que está contra eles. A guerra é de Deus. A guerra é de Deus. Mas vós, portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para os gentios. Gentil são as pessoas que não são evangélicas, não são de Israel, não são judias, que estão ao redor de vós, leve o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo da Bahia, para o meu povo de Sergipe, de Israel, pois já está prestes a vir, e eu estou convosco, eu me voltarei para vós, e serei lavados e semeados. Olha aí, multiplicarei homens sobre vós, toda a casa de Israel, a toda ela. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão, frutificarão, farei que sejais habitados como dantes, farei o vosso estado melhor do que vossos princípios, então sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo As pessoas ficam assim, como se fosse um livro histórico, um livro poético. Não. E aí você bota alguma coisa, a gente botou um negócio lá no Instagram, aí uma menina, eu perguntei, tu é crente? Sou. É mesmo? Sou. Eu disse, vou mandar uns versículos para você. Aí mandei uns versículos para ela. Entendeu? Ela falando mal de Israel. Falando mal de Israel. Então é muita ignorância. É muita falta de conhecimento. Muita falta de conhecimento. Então a palavra de Deus já está no Face pessoal. O vídeo de um ex-muçulmano, o debate na TV alemã. Entra lá no Face, Augusto Barreto Oficial, e você vai ver. Botar agora. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo Israel, vós vos possuirão e sereis sua herança, e nunca mais o desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus no 13, visto que vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilia os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Deus. Aqui e no livro de Ezequiel. Aí vem profetas maiores, profetas menores, todos eles falando de Israel e de Jerusalém. Vamos ler mais um aqui. Abra, por favor, em Zacarias 14. Você vai lá no último livro, penúltimo livro do Antigo Testamento. Para a gente fechar aqui hoje. Aí os profetas maiores, profetas menores, todos profetizando conserto em Israel. Conserto em Israel. É 14, 11. Vamos ler alguns versículos para a gente encerrar. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém estará o quê? Olha o 11. Jerusalém estará seguro. Olha o 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Olha o 14. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro e prata vestem em grandes abundâncias. Olha o 15. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então, todos os que restarem de todas as nações, olha aí o 16,
que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Para você saber por que essa igreja está indo a Jerusalém. O Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Agora olha o 17. A Bíblia é assim, a pessoa crê numa coisa e não quer crer em outra. E tem que ir se convertendo aos poucos. Lê o 17 aí. Lê o 17. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei do Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. A maior seca que o Brasil já teve. Até São Paulo faltou água. Os reservatórios do Brasil secaram, todos. Nunca aconteceu isso nesse país. E agora, semana passada, a revista Veja disse o quê? $1 milhão o seu Gaddafi deu para Lula. Está na revista Veja, pode procurar aí na internet. Os caras comprando bomba para mandar bomba na terra de Deus. Aí a maldição veio sobre o Brasil. E a bênção já veio sobre o Brasil de novo. Amém, gente? Não tem jeito. Tem que falar a verdade. Eu não estou aqui para ficar pregando. O bispo hoje pregou, eu recebi meu cheque, meu carro, meu namorado, meu casamento e minha casa. Que culto abençoado. Eu não fui chamado para isso. Fui chamado para vir de tudo ao contrário. Profeta sofre. Eu quero sofrer. Agora eu vou sofrer em nome de Jesus. Meu Jesus sofreu. Meu Jesus sofreu. Na hora que o fogo pegar, eu vou lá para o monte. Eu tenho um monte para ir. A Bíblia diz que na hora que o negócio pegar fogo, os reis da terra vão procurar um monte. Eu digo, eu tenho um aqui, venha. Venha para o monte. O negócio vai ter tão sério que o único lugar seguro vai ser o monte. É brincadeira? Está na Bíblia. Esses dias você vai ver coisa. Então está aqui no 17, ó. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela. Quem vai para Israel aqui, fique de pé agora com a gente. Todo mundo que vai viajar, fique de pé aí, por favor. Quem vai para Israel? Quem vai para Israel? Levanta aí rapidinho. Pronto. Essas pessoas aqui vão para Israel, que estão aqui, tem outras que não estão aqui, e mais uma quantidade de pessoas, são 60 pessoas que vão para Israel, daqui de Feira e do Brasil, vão nessa caravana nossa. E nós vamos estar lá, nós somos os representantes de vocês, da Igreja Aliança, nós vamos estar lá orando por vocês, e esses pedidos seus, que estão aqui escritos com tua letra, vai estar lá, em nome de Jesus. E a bênção virá sobre nós, sobre esta igreja, sobre este lugar. Parabéns a vocês que puderam ir esse ano, parabéns a vocês que sonharam esse sonho, parabéns a vocês que vão ter uma viagem inesquecível. Amém? Glória a Deus, vai ser uma bênção, podem sentar. Então, queridos, vamos estar lá em Israel, representando. Se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. A chuva. Olha como Deus é misericordioso, 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Está vendo? Este será o castigo dos egípcios e castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Meu Deus. Diga assim, Jesus nasceu em Israel. Ele é da tribo do leão de Judá. Amém? O nosso Jesus veio de lá. Jesus não nasceu em Roma. Jesus nasceu em Jerusalém. Nasceu lá em Israel. Diga assim, a minha segunda pátria. É a minha segunda pátria. Nós temos 3 pátrias. O Brasil, Israel e a Nova Jerusalém. Que é a nossa pátria celestial. Diga assim, a minha pátria celestial é a Nova Jerusalém. Quem já leu isso na Bíblia? Da Nova Jerusalém, quem já leu? Lá em Apocalipse. A Nova Jerusalém. Deus ama tanto Jerusalém que tem a Jerusalém terrena e tem a Jerusalém celestial. Glória a Deus.